Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais os Jogos do Mês, onde eu falo sobre os jogos que joguei durante o mês que findou. E estes vão ser os jogos que joguei durante o mês de junho de 2024. E vou falar inicialmente sobre o número de partidas que fiz, o número de jogos novos que joguei e depois vou falar sobre os jogos que joguei e já tinha jogado anteriormente, uma pequena breve lista. Depois vou falar um bocado mais a profundo dos novos jogos que joguei durante junho de 2024 e depois em destaque mais aprofundadamente ainda um jogo ou jogos, desta vez vai ser só um jogo que eu gostei bastante que tenha jogado durante junho de 2024. E começamos então com o número de partidas. E o número de partidas foram 49 partidas, é verdade. Dessas 49, 45 foram jogos diferentes e desses jogos diferentes, 5 deles foram jogos novos. E começamos então com os jogos já jogados, que foram jogados também durante junho de 2024. Começamos então com Azul Stained Glass of Sintra. Esta é então a segunda edição do Azul, agora passado na cidade, em Sintra e com os vitrais dessa cidade. Depois, Codenames Disney Family Edition, um Codenames, código secreto com personagens e palavras da Disney. Monopoly Deal Card Game. Já tinha falado sobre isto, é a melhor forma de jogar Monopoly e a única forma de jogar Monopoly que eu jogo. Rallyman GT, isto é um jogo que veio de há muito tempo atrás. Eu joguei, se não estou enganado, o primeiro jogo, este jogo foi em 2020 ou 2019 e depois deixei de jogar e cheguei a jogar muitas vezes online. E este é um jogo de corridas com dados baseado no Rallyman, no primeiro Rallyman, 100% Rally. Este é a versão GT, isto é com carros GT. Muito bom. Agrícola Revised Edition, super clássico Uwe Rosenberg de colocação de trabalhadores numa quinta medieval, voltou à mesa. Aljubarrota Royal Battle, um jogo super simples para jogar, super rápido, demora 1 minuto, 2 minutos. Pronto, é só mesmo, foi um jogo muito comprido, tipo um Uno, um bocado diferente. Real, outro jogo que voltou à mesa depois, muito tempo colocado, um jogo da Mebo sobre a melhor forma, a forma mais próximo do jogo Tetris, ou melhor, o board game mais próximo do jogo Tetris que eu já joguei. Azul normal. Azul Summer Pavilion, quer dizer que durante este mês joguei os 3 azuis. Bom, o Azul Summer Pavilion é o terceiro e volto outra vez a Évora e em vez de quadrados, assim se possa dizer, são losangos. Block Ness, um jogo também trazido para Portugal pela Mebo Games, onde nós vamos construir, usar peças representativas de serpentes que vamos ter que estender e tentar sermos os últimos a colocar uma peça da nossa serpente. Café, já um clássico da Pitágoras sobre então produção, cadeia de produção, produtiva e distribuição do café no Portugal do século XX. Calico, o antecessor, assim se possa dizer, espiritual do Cascadia, um jogo que eu gosto bastante, tanto ou por vezes até mais que o Cascadia. Carcassonne Amazonas, um jogo de Carcassonne que eu gosto bastante, talvez, muito possivelmente, o formato de Carcassonne que eu gosto mais fora o clássico. Cascadia, já que estávamos a falar do Calico, o Cascadia, Calico sobre gatinhos e fazer quilts, fazer mantas de retalho, Cascadia, fazer então tiling para fazer ambientes naturais com vários animais. The Castles of Burgundy, um dos melhores jogos para mim de todos, um clássico do Stefan Feld, está nos meus 5 primeiros jogos que eu gosto mais, pelo menos no top 10 está de certeza. Catan, não há mais nada a dizer,
clássico, precursor, não digo precursor, mas o novo instigador da nova época dourada dos board games. Coimbra, jogo que também há muito tempo que não ia à mesa, e é um jogo que eu gosto muito, com mecanismos simples, o que dificulta mesmo as cartas do jogo, porque de resto o jogo é super simples. Dice selection, dice placement, para adquirir cartas que nos vão fazer subir vários tracks, vão-nos fazer andar pelo mapa de Portugal, muito bom. Disney Lorcana, este voltou outra vez à mesa para jogar, o meu filho gosta, portanto vai à mesa. Draftosaurus, outro joguinho muito divertido, rápido. É por isso que estes jogos assim mais rápidos foram todos jogados na feira, porque não há tempo para jogar grandes jogões, não? Portanto são jogos simples, rápidos para ensinar e jogar com pessoas que estão a passar ali. Estoril 1942, Superbox, é verdade, este também foi na feira. Pessoas que queriam jogar, gostam do tema, 5 jogadores, com bons componentes. Flash 10, outro jogo para jogar super rapidamente, de cartas da Devir, está vídeo no canal. Happy City é um jogo que vale sempre a pena meter na mesa, porque é um jogo super rápido, super interessante de adquirir cartas para fazer o nosso bairro de cartas, muito interessante. Hit Pedal to the Metal. Houve vários jogos de corridas que aconteceram, este foi um deles. Pandemic Iberia, uma forma muito interessante de jogar Pandemic, para muitos a melhor forma de jogar Pandemic mesmo. Land vs Sea, ou Terra e Mar, na versão da Devir, foi essa versão que eu joguei, também durante a feira, durante o dia Devir. Last Will, um jogo muito interessante que eu gosto bastante, um reverse economics, isto é, nós temos muito dinheiro e vamos ter que o perder todo, o que é normalmente o contrário sempre. Não temos dinheiro ou temos muito pouco dinheiro e queremos ganhar mais dinheiro para vencer o jogo, é exatamente o contrário. Gosto muito deste tableau building, engine building de cartas, com um bocado do worker placement, muito bom. Lata, um jogo, o derivado espiritual do café, não é um card laying, portanto simplesmente faz parte da mesma coleção, assim se possa dizer, mas é muito divertido, sobre a indústria conserveira portuguesa. 28 Elétrico de Lisboa, é isso mesmo, um jogo que eu gosto, um jogo muito divertido do Pedro, que vamos então usar os nossos elétricos para apanhar vários passageiros por Lisboa e levá-los aos vários pontos que requeiram esses passageiros, tipo objetivos. Um pick-up delivery muito interessante. Lusitânia 21, a versão nova do Lusitânia, com coisas novas que fazem o jogo, portanto faz o jogo melhorar um pouco em alguns erros que o Lusitânia tinha, mas também faz com que o jogo fique um pouco mais complexo, portanto há uma dicotomia. Magic Maze, um jogo que foi lançado pela Pitágoras há vários anos atrás, um jogo cooperativo que tem um twist muito giro, que nós, em vez de controlarmos personagens, vamos controlar as ações dos personagens e vamos ter que viajar por um Magic Maze, que na verdade é um centro comercial mágico, onde temos que adquirir as nossas coisas e fugir. Mercado de Lisboa, um jogo que também há muito tempo que não ia na mesa, sobre construir bancas e restaurantes no mercado em Lisboa, do Vital Lacerda, do Juliano Pambo. My Farm Shop, ou Mi Tienda, que é a versão que eu tenho em espanhol e português, um jogo que eu gosto muito, o engine building com dados e cartas para adquirirmos bens e transformar esses bens em pontos. Gosto muito deste jogo. My Selfie, super simples de jogar, uma mistura entre o Shanghai Mahjong e um Conecta 4. Gosto bastante para fazer objetivos, com uns componentes tridimensionais muito interessantes. Okavango, há muito tempo que este jogo não ia à mesa, um jogo da Jumbo, mas do Michael Killing e do Wolfgang Kramer, que sem dúvida é um jogo pouco conhecido, talvez mesmo porque foi um dos primeiros jogos editados pela Jumbo, mas que eu acho interessante. Tem uns mecanismos interessantes de animais, que vamos adquirir tiles de animais para fazê-los beber, e temos que colecionar o maior número desse tipo, do mesmo tipo de tiles, para depois conseguirmos metê-los a beber nos vários, no rio ou nos lagos. Ouch! Jogo super rápido para jogar ali na feira, sobre adquirir cartas, evitar-nos picar com a versão, com o lado, com o cato, e ganharmos cartas que
que tenham flores. Kawale, então um jogo que foi trazido para Portugal, neste caso a versão mini do Kawale, que foi trazido para Portugal pela Mel Games, um jogo super simples, super rápido, totalmente abstrato, onde nós vamos colocar pedras de madeira, assim se possa dizer, para fazer um 4 em linha, movendo-as em estilo Mancal. O Rússio, um jogo que eu gosto muito do Orlando Sá, sobre construir a calçada do Rússio em Lisboa, e vamos usar cartas, então uma fila de cartas que vai pontuar os padrões na calçada e também nos dar dinheiro, e depois vamos colocar peças na calçada que nos poderão deixar colocar mais peças se colocarmos peças iguais umas ao lado das outras, também gosto muito. San Juan Second Edition, há muito tempo que eu estava com vontade de jogar este San Juan Second Edition, até porque o Puerto Rico tinha já jogado outras vezes, mas já há muito tempo não jogava este San Juan, que na verdade é a versão cartas do Puerto Rico. Eu gosto muito deste jogo, muito streamline, adoro. E Velónimo, um jogo de cartas com tema de corrida, de ciclismo, onde nós vamos fazer tipo jogar conjuntos, é um card sharing de conjuntos, onde nós vamos tentar fazer jogar uma sequência um conjunto de cartas maior que a jogada anterior, e podemos andar aqui às voltas jogando sempre cartas com uma carta ou conjunto de cartas mais valiosas que a jogada do jogador anterior. E pronto, foram estes jogos que eu já tinha jogado e voltei a jogar durante junho de 2024. E agora continuamos com os jogos que eu joguei pela primeira vez, foi à mesa pela primeira vez e que foram jogados então pela primeira vez por mim em junho de 2024. E começamos com o Cubitos. Eu já tinha falado na lista anterior que no grupo de Board Gamers de Évora houve um dia especial de corridas, e o Cubitos é exatamente isto, um jogo de corridas, onde vai ser um dice building, assim se possa dizer, que vamos usar os vários dados para corrermos à volta, pronto, para fazer uma espécie de uma volta de corrida, e esses dados, o jogo é muito simples, onde nós vamos ter dados básicos como um deck building, mas na verdade um dice building, neste caso dados básicos que nos vão dar simples dinheiro e pontos de andamento, e depois vamos lançar vamos adquirir até 9 dados desses, vamos lançar, e depois vamos usar os pontos de movimento para mover, o dinheiro para comprar novos dados. Estes dados já vão ser melhorados, cada dado vai ter uma habilidade especial de acordo com uma carta que lhe é associada, e vamos juntar esse dado comprado ao nosso descarte, e vamos jogar então novamente como um deck building, quando já não tivermos mais cartas, vamos baralhar o descarte e fazer o nosso baralho, que é a mesma coisa, não temos mais dados no nosso pool de dados, vamos buscar os dados todos no descarte para a nossa pool de dados, e vamos recolher dados até temos 9, e novamente a mesma coisa, e vamos usar esses dados cada vez melhores, vamos comprando cada vez melhores dados, como um deck builder, neste caso um dice builder, até conseguir, e depois ao mesmo tempo também vamos tentar arranjar dados não só para comprar dados melhores, mas com dados que nos vão permitir andar mais, fazer mais habilidades para conseguirmos andar mais rapidamente e terminarmos a corrida primeiro que os nossos adversários. Um jogo super divertido, de corridas simples, que sem dúvida gostei bastante. O que é que gostei porque é um jogo simples, tem este mecanismo de deck building com um deck building mas com dados, tem um bocado de push your luck, um bom bocado de push your luck, porque podemos estourar se não nos calhar face nenhuma, portanto é um push your luck, corrida com dice building. Acho que eu gosto bastante de dice building, deck building, portanto gostei muito deste jogo por essa razão mesmo. O coisa é que é muito dependente de sorte, certo? É dados, mas também cartas, deck building também é um pouco dependente de sorte. Aqui podemos também ver nos livros os dados piores, portanto também há uma mitigação da sorte, mas é um pouco mais, na minha opinião, mais dependente de sorte do que um deck builder normal. É um jogo então muito divertido, que se gostam de deck building e dice building e de corridas,
é um bom jogo para experimentar. Outro jogo que joguei foi o Mindbug Primeiro Contacto. É verdade, este é um novo jogo lançado há pouco tempo pela Devir em Portugal. É um jogo de cartas de vários designers, inclusive do Richard Garfield, conhecido pelo seu Magic the Gathering. E podemos remeter então este jogo exatamente para o Magic the Gathering, porque é um jogo, vamos pensar que é um Magic the Gathering super light, porque temos uma quantidade muito pequena de cartas neste momento, é um pool pequeno de cartas, pelo menos neste jogo. Temos todas as cartas no primeiro contacto, podemos depois ter várias expansões, podemos adquirir novas cartas. E neste jogo base também existem poucas keywords, existem para aí 5 ou 6 keywords, existem apenas 3 habilidades de trigger. Temos uma carta, temos sempre 5 cartas na mão, vamos ter 5 cartas na mão e dessas 5 cartas vamos escolher ou jogamos uma carta, apenas uma carta, não há nenhum recurso necessário para jogarmos uma carta, jogamos uma carta independentemente da habilidade, do poder dela, jogamos uma carta ou então atacamos com uma carta. Se jogamos uma carta, simplesmente jogamos uma carta, independentemente, como eu já disse, não temos recurso, não temos nada. Se houver uma habilidade de jogar, ela vai fazer o trigger. E também existe a parte interessante do Mindbug, que é controle mental. Cada jogador começa sempre com 2 Mindbugs, 2 cartas especiais, que se viradas, só podem ser usadas 2 durante o jogo todo. Se viradas, nós controlamos imediatamente a criatura do outro. E mais, se houver um trigger dessa a jogar, o jogador que a controla é que vai fazer o trigger, ou vai fazer esse trigger e vai beneficiar desse trigger. Depois, o ataque é simples, temos várias cartas e só podemos atacar com uma criatura, independentemente se tivermos 20 criaturas. Só podemos atacar com uma criatura, atacamos com uma criatura e depois o outro, se tiver para defender, poderá escolher defender ou não defender. Se não tiver como defender, simplesmente vai perder um ponto de vida. E se defender, vamos ver quem é que tem o maior poder. Quem tiver o maior poder ganha, o outro é descartado. Se ambos tiverem o mesmo poder, ambos são derrotados. E é um jogo também super rápido, porque só vamos ter 10 cartas durante o jogo todo. Pelo menos ainda não vi nenhuma criatura que permitisse ir buscar cartas fora do jogo, apesar de haver criaturas que permitem ir buscar cartas de volta ao cemitério, ao descarte do nosso jogador. Portanto, é um jogo divertido, que é super simples, super rápido, mesmo tipo uma introdução ao Magic. Outro jogo da Devir, também lançado durante este ano, é uma reedição, e é o Terra. É verdade, ainda não tinha o Terra. Este é um jogo do Friedman Freeze, é verdade. É um designer bastante conhecido, mas este é, sem dúvida, é um jogo super leve. É um jogo de trivia. E vocês dizem, um jogo de trivia, isso é muito chato. É um jogo, ninguém já gosta de jogar a Trivial Pursuit, pelo menos não enquanto. É um jogo de trivia um pouco diferente. É um jogo de trivia não para sabermos, mas talvez aproximarmos-nos e vamos ganhar pontos. Este é um jogo de ganhar pontos. Existe uma pergunta, só vemos parte da pergunta numa carta. Essa pergunta é uma pergunta, normalmente tem 3 partes e tem sempre a ver com um valor, cada uma delas. Poderá ser a distância, poderá ser onde é que é localizada, poderá ser o peso, pode ser a altura, e temos trilhos, réguas, assim se possa dizer, onde nós podemos dizer o ano, em que ano é que nós achamos que aquilo aconteceu, qual é a quantidade, qual é a altura daquilo. Por exemplo, a Torre Eiffel, temos o ano de término, quanto é que é a altura, onde é que é localizada. Portanto, nós temos que colocar mais ou menos, as perguntas não são assim tão simples, mas temos que colocar cubos nos locais que nós achamos que correspondem a essas perguntas, ou então muito perto. Se colocarmos exatamente no sítio certo, 7 pontos. Se for na vizinhança, 3 pontos. Se não for, perdemos esses cubos, só podemos recuperar 1 a 1 no final de cada turno, ou de cada ronda. Portanto, é um jogo trivia familiar, dá para 6 jogadores. Portanto, se gostam destes jogos de trivia um pouco, que vão-se aprendendo e não dizer só aqui o mais inteligente de nós é que sabe, é que vai, ou o mais sabedor disto é que vai ganhar. Pode não acontecer. Por isso mesmo, se gostam deste tipo de jogos, Terra pode ser para vocês. Passamos de jogos mais simples para um jogo um pouco mais complexo, e o jogo que me refiro é o Kalevala. É isso mesmo, e vocês dizem, só agora é que jogas a Kalevala. É verdade, só agora é que consegui adquirir e meter o Kalevala na mesa. Este jogo é o primeiro jogo
do Fábio Lupiano, o primeiro jogo grande, assim se pode dizer, o primeiro jogo que o trouxe para a ribalta dos designers de board games, e é um jogo muito divertido. Tem as suas falhas, digo eu, mas é um jogo que eu gostei muito. Um jogo de Action Selection. Sim, Action Selection, onde nós vamos usar os nossos discos para colocar entre duas ações e não... Uma coisa interessante é que nunca bloqueamos uma zona. Podemos colocar um disco e depois a pessoa que vence aqui pode colocar por cima de nós. E o mais giro disso tudo é que quando coloca o disco por cima do outro disco, os discos que estão por baixo também vão ativar, o que é espetacular. Duas ações e ele ativa e todos os discos que estão por baixo dele e dos outros jogadores também vão ativar e essas pessoas também vão adquirir essas ações ou esses recursos. É um jogo onde nós vamos adquirir vários tipos de recursos para depois fazermos o comércio e enviarmos para os vários portos da Europa e as várias casas de comércio importantes na Europa, as várias cidades da Europa. Vamos enviar isso para os vários locais, tudo para fazer objetivos. É isso mesmo. Temos um trilho de objetivos que no final de haver uma transposição de uma ficha da zona de Action Selection para a parte da pontuação. Normalmente isso acontece quando existem 4 discos que estão, ou melhor, ao quarto disco colocado, o último disco sai de lá para o local onde está a pontuação e vão pontuando um trilho que vai ser sempre diferente, um trilho de pontuações, quem enviou mais produtos para uma cidade ou para um porto, quem contribuiu mais para um certo monumento, e temos várias outras formas de pontuar, sempre todas diferentes. Quem é que fez mais transporte, quem é que fez mais barcos, etc. Pronto, um jogo que é divertido, não é complexo, tem mecanismos muito straightforward e que eu gostei um pouco, apesar de ter alguns falhos, gostei do jogo, sem dúvida. Este Kalimal. E depois de falar sobre os novos jogos, vou falar sobre o jogo em destaque do mês de junho de 2024. E foi o jogo Bruxelles 1893 Belle Époque. Este é então um jogo da Geek Attitude Games e é um remake, uma evolução do Bruxelles 1893, agora com uma nova expansão, com uns tweaks nas regras, com uma arte diferente, um bocado mais diferente, mas continua a ser baseada na arte anterior e na arte específica deste novo arte. Portanto, é um jogo de worker placement. É isso mesmo, é um jogo de worker placement onde nós vamos poder colocar os nossos trabalhadores em vários locais, um tabuleiro onde vai ser delimitado de ronda para ronda. Só certos espaços no tabuleiro é que vão estar ativos e vamos ter outros espaços que estão sempre ativos. Nos espaços que estão sempre ativos são espaços com aquele mecanismo de a primeira pessoa que vai lá mete um trabalhador, a segunda pessoa que vai lá já tem que meter 2 trabalhadores, a terceira pessoa que vai lá já tem que meter 3 trabalhadores, etc. E depois temos a parte do tabuleiro delimitado, onde temos vários espaços para colocar trabalhadores. Esses espaços têm todos a ver com um determinado coleção de ações entre arte, produzir arte, vender arte, construir casas. Tem vários tipos de ações que vão todas fazer vários tipos de pontuação. Vamos ter que adquirir, vamos dominar certo espaço desse tabuleiro. Isto é, se alguém for lá, nós vamos beneficiar com alguém ter ido àquele espaço. Podemos modificar as vendas das artes da Novo Arte, e o jogo é
assim, não há muito mais que dizer sobre este jogo. Não joguei com a expansão, a nova expansão creio que tem várias modificações, mas não só joguei o jogo base pela primeira vez, é o que eles aconselham. Que coisas é que eu gostei deste jogo? É um jogo que é simples, não é um jogo Belle Époque ou o Bruxelles é um jogo complexo. Eu não achei extremamente complexo. É um jogo que, primeiro tudo, delimita. É interessante logo aquela parte de delimitar o espaço. Há sempre há uma carta que sai e faz com que haja uma delimitação do tabuleiro, do espaço do tabuleiro principal da ação, e a pessoa que é o primeiro jogador vai escolher qual é os espaços, qual é a delimitação do tabuleiro, e depois vamos começar a colocar os trabalhadores tanto nesse tabuleiro de ações como nos vários locais de ação fora desse tabuleiro, e são ações super streamline de adquirir dinheiro, adquirir recursos para depois construirmos então as casas, de acordo com uma espécie de um relógio que vai dizer, ok, para construir casas nesta ronda vais necessitar de X recursos. Portanto, é um jogo que não é muito complexo, é um jogo que eu gostei dos vários mecanismos que combinam bem entre si, e que sem dúvida fazem o jogo ser simples de jogar, mas ter uma profundidade estratégica muito grande. Portanto, é um jogo exatamente nesse aspecto. É o que normalmente muita gente gosta de mecanismos simples, straightforward, streamlined, mas ao mesmo tempo com esses mecanismos de colocar um trabalhador e fazer uma ação de alguma forma simples, tem uma profundidade de escolhas, uma profundidade de estratégias grande, e é isto que o Bruxelles faz. O que eu gosto menos do jogo, não sei se posso dizer que gostei nada muito. O ficar com os nossos presos, os nossos trabalhadores presos, não é uma coisa que eu gosto mais, mas pronto, é algo que temos que ter em conta. É esse mecanismo existe, isto é, se formos aos locais fora do tabuleiro, e quem for mais a esses locais fora do tabuleiro de ações, quem for lá mais perde um trabalhador, esse trabalhador fica preso. Nós podemos arranjar forma de retirá-lo novamente, porque podemos contratar mais trabalhadores, podemos ir buscá-lo novamente, mas o retirar trabalhadores é uma coisa que eu não gosto muito. Outra coisa que poderá chatear muitas pessoas é que há certas ações que vão estar muito restritas, mesmo tendo a ver com a carta que é virada e a restrição onde é feita no tabuleiro. E em resumo, é um jogo que eu gostei muito. É um jogo que eu acho que os mecanismos são divertidos. Não é um jogo de combos e de ações em cascata, como normalmente eu acho, mas é um jogo, quase um clássico worker placement, de fazer ações para construção, ações para compra e venda, etc. Um jogo clássico de worker placement, pode ser feito exatamente descido a esse nível, mas com vários mecanismos, fazem o jogo muito interessante, com cartas que nos dão habilidades especiais. Já me esqueci disso, é uma coisa que eu gosto muito deste jogo, é umas cartas de habilidades especiais que depois temos que pagar por elas no final do jogo, mas não se preocupem com isso. Às vezes vale a pena ter essas cartas, mesmo não conseguindo as pagar no final do jogo. Elas são mais benéficas durante o jogo todo do que depois os 5 pontos que nós vamos perder no final. Portanto, é como a comida do agrícola. Há malta que fica muito fixada na comida do agrícola e às vezes esquece que se pode fazer mecanismos para isso, engines para isso acontecer. É o mesmo que se passa neste jogo. Foram estes os jogos que eu joguei durante junho de 2024, os jogos do mês. E pronto, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo.